Olá, queridos amigos, meus tão estimados alunos. Estamos agora continuando aí mais uma aula sobre dosimetria da pena. E agora vamos falar sobre a segunda fase da dosimetria da pena, certo? Vimos a primeira fase da dosimetria da pena, na qual o juiz avalia aquelas chamadas circunstâncias judiciais do artigo 59 e, ao final, chega em uma pena chamada pena base, aquela pena resultante do cálculo na primeira fase da dosimetria, ok? Muito bem. Agora nós temos a segunda fase da dosimetria, onde serão consideradas as circunstâncias agravantes e atenuantes. Essas circunstâncias agravantes e atenuantes são chamadas de circunstâncias legais. Ao contrário daquelas da primeira fase da dosimetria, que eram chamadas de circunstâncias judiciais, que dependiam da avaliação do juiz, agora, na segunda fase, nós temos as chamadas agravantes e atenuantes, que são chamadas de circunstâncias legais. Por quê? Porque elas decorrem da previsão legal. E a gente vai ver por quê. Ou seja, se há uma determinada circunstância prevista na lei, vou dar um exemplo para ficar claro, a reincidência. A reincidência é uma agravante, a gente vai ver onde está isso. Se o sujeito é reincidente, obrigatoriamente na segunda fase da dosimetria, o juiz deverá observar, é reincidente, eu tenho que aumentar um pouco a pena na segunda fase. Então nós temos na segunda fase da dosimetria as chamadas agravantes e as chamadas atenuantes. Aonde que eu encontro isso, professor? As agravantes estão nos artigos 61 e 62 do Código Penal, 61 e 62 do Código Penal. E as atenuantes nos artigos 65 e 66 do Código Penal, certo? Existem alguns crimes, legislação penal extravagante, ou seja, fora do Código Penal, que prevê algumas agravantes específicas, certo? Mas para o nosso cálculo de pena agora não é necessário a gente saber exatamente quais são esses crimes. Vamos lá então. Terminou a primeira fase da dosimetria, certo? Temos lá uma pena base. Opa, vamos começar o cálculo na segunda fase. De onde eu vou partir o cálculo agora, Ozupo? Vai partir da pena base, aquela que você já calculou na primeira fase, ok? Esse é o ponto de partida para o cálculo da pena da segunda fase. E aí nós vamos observar se nós temos a presença de agravantes ou de atenuantes. Para isso, a gente consulta o nosso Código Penal, né? Nós temos ali o artigo 61, 62, 65 e 66, em que tem diversas circunstâncias que são as chamadas agravantes, que o juiz deve aumentar um pouco a pena na segunda fase, e também nós temos as atenuantes, em que o juiz deverá diminuir um pouco a pena na segunda fase. Vamos dar uma olhada aí, aqui no nosso Código Penal, acerca dessas, quais são essas agravantes e quais são essas atenuantes, ok? Muito bem. Nós temos aqui, achar aqui nosso Código Penal, artigo 61, ele traz um rol de agravantes. Diz o seguinte, artigo 61 do Código Penal: são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Ou seja, a gente vai ver que tem agravante aqui de crime cometido contra filho ou contra pai. Se você comete um crime contra o seu pai ou contra o seu filho, a pena deve ser maior. Por quê? Porque há uma previsão de uma agravante a ser utilizada na segunda fase de crime cometido contra ascendente, descendente, né? Aqui no artigo 61. Primeiro, artigo 61, inciso 1, qual é a primeira agravante? É chamada a reincidência. O sujeito é reincidente, a gente já falou sobre a reincidência, né? Aquele sujeito que já foi condenado, tá? E não terminou ainda aquele período de 5 anos após o término do cumprimento da pena anterior. E ele pratica nova infração penal. Nesse caso, agora estamos calculando a pena, condenamos, certo? E vimos que o sujeito é reincidente. Na segunda fase, nós vamos ter que aumentar um pouco a pena. O quanto vamos aumentar de pena, a gente vai passar no próximo vídeo uma tabela sugestiva, que eu também vou deixar no ambiente virtual de aprendizagem, essa tabela, para que você se familiarize, uma tabela sugestiva de
de aumento de pena e de diminuição também. Serve para agravante e serve para atenuantes também. O quanto aumentar e o quanto diminuir para cada agravante e para cada atenuante que eu tiver, ok? Então, seguindo artigo 61, inciso 2, nós temos ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe. Lembrando, se for um homicídio cometido por motivo fútil, nós não vamos usar essa agravante aqui. Por quê? Porque o motivo fútil, ela é uma qualificadora do crime de homicídio. E o 61, o caput, já diz, são circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Então, um crime de homicídio por motivo fútil não tem essa agravante de motivo fútil do 61, inciso 2. Por quê? Porque ela já é uma qualificadora do crime de homicídio, está lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, certo? Mas, por exemplo, o sujeito pode cometer um crime, já até dei exemplo, acho que na primeira fase da dosimetria, um crime de furto por motivo fútil, certo? Então, será utilizada essa agravante na segunda fase, vamos aumentar um pouco a pena. Para facilitar ou assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, cometer o crime à traição, de emboscada, mediante dissimulação, recurso que impossibilita ou torne impossível a defesa do ofendido, também é qualificadora do crime de homicídio. Emprego de veneno, fogo, explosivo, a linha D. A linha E, olha que interessante, contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Quem comete um crime, qualquer crime, contra um irmão, contra pai, avô, filho, filha, avó, neto, tem uma pena aumentada por isso, certo? Por quê? Poxa vida, você comete um crime contra o seu irmão, contra o seu filho, então a pena deve ser um pouco maior do que se você cometesse o mesmo crime contra uma pessoa que você nem conhece, ok? Nós temos depois a linha F, com abuso de autoridade, prevalecendo de relação doméstica, de coabitação, hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Provavelmente esse caso é aquelas situações de Lei Maria da Penha, crimes cometidos com abuso de confiança, relação de hospitalidade, de afetividade. A linha G, abuso de poder, violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. A linha H, olha só, crime contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Qualquer crime cometido contra criança, nós temos que aumentar um pouco a pena na segunda fase, certo? Vejam só, nós não podemos esquecer que ainda temos a terceira fase da dosimetria. Na terceira fase da dosimetria, nós vamos avaliar as chamadas causas de aumento e de diminuição de pena, certo? Para vocês terem uma ideia, como eu sei que um agravante é uma causa de aumento? Causa de aumento vai estar escrito, a pena aumenta-se de 1/3, aumenta-se de metade. Então vejam só que interessante. Se eu praticar um crime de homicídio contra uma criança, temos uma agravante de crime cometido contra criança, aqui do artigo 61, inciso 2, a linha H. Não vamos utilizar. Por quê? Porque, se vocês observarem, o artigo 121, ele tem, no parágrafo, deixa eu só conferir, acho que é no parágrafo 3º, parágrafo 4º, ele tem uma causa de aumento de pena para o crime de homicídio cometido contra menor de 14 anos. Então, criança, certamente vai ser menor de 14 anos, né? Que criança é menor de 12, né? Até 12 anos incompletos, a pessoa é considerada criança. E no artigo 121, no parágrafo 4º, o artigo 121 diz o seguinte: o homicídio culposo, a pena é aumentada, tarará. Agora, sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Menor de 14 ou maior de 60 anos. Então, a pena é aumentada de 1/3. Opa, aumento de pena, alerta vermelho. Aumento de pena, terceira fase da dosimetria. Lá na terceira fase que a gente vai avaliar se existem ou não causas de aumento e de diminuição de pena. Certo? Crime cometido contra criança. Opa, o homicídio é uma causa de aumento.
mas eu pratiquei um outro crime contra a criança. Qual crime? Um furto, né? Um roubo, um assalto, qualquer outro crime que eu consegui praticar contra uma criança. Uma lesão corporal, por exemplo, né? Uma lesão corporal contra a criança, dolosa, eu tenho que aumentar uma pena. Por quê? Porque aumenta a pena na segunda fase da dosimetria, porque existe uma agravante de crime cometido contra a criança. Aí agora, quanto ao aumento? A gente vai ver no próximo vídeo aquela tabela de aumento de pena. Quanto mais grave o crime, mais se aumenta, ok? Então, o que acontece? Porque eu estava falando com vocês que as circunstâncias agora são chamadas circunstâncias legais. Se eu pratico um crime contra a criança, ou quer que seja, desde quando não faça parte do crime, não seja elemento do crime, o fato da vítima ser criança, eu obrigatoriamente tenho que utilizar essa agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha H. O juiz terá que aumentar a pena porque a vítima é criança. Diferente da primeira fase, que o juiz pode avaliar. A conduta social, olha, para mim a conduta social dele é normal para o meio que ele vive. É bandidão, mas no meio dele todos são bandidões, tá? Então o juiz pode avaliar. Segunda fase da dosimetria, agravante, o juiz tem que considerar. Exemplo de crime contra a criança. Depois, a linha I, quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade, a vítima estava sob a proteção da autoridade, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer outra calamidade pública, certo? Daqui a pouco a gente vai seguir com um novo vídeo falando mais sobre a segunda fase da dosimetria, ok? Muito obrigado!